Olá, seja bem-vindo a essa playlist sobre a arte de tomar notas. Caso você ainda não tenha visto, existe um vídeo introdutório a ela, talvez seja melhor você começar por ele. O pressuposto dessa playlist pode ser explicado por meio de um episódio bastante conhecido envolvendo o físico Richard Feynman. Certa vez, esse físico estava recebendo um jornalista que faria uma matéria sobre ele e esse encontro se deu no escritório do Feynman. Então o jornalista ficou impressionado com a quantidade de notas que o Feynman tinha. E aí ele disse então que o Feynman costumava registrar todo o seu pensamento. E o Feynman teve então uma reação até bastante virulenta a essa afirmação do jornalista, dizendo: não, isso não é o registro do meu pensamento, isso é o meu pensamento. O jornalista acreditou que isso era só uma maneira de falar, mas aí o Feynman insistiu que ele estava falando sério e literalmente as notas eram o pensamento dele. Então é justamente desse ponto que nós partimos. Escrever é pensar, pensar é escrever. Se você não escreve diariamente, você não leva a sério o trabalho intelectual. Não tem como você obter um pensamento claro, coerente e cogente se você não escrever enquanto você pensa. Portanto, além da escrita ser um exercício diário, nós precisamos pensar como que nós vamos tanto produzir esses escritos quanto organizar o produto dessa atividade posteriormente, para que nós possamos nos certificar de que vamos ter novas ideias, de que vamos chegar a conexões interessantes entre as nossas ideias. Criatividade também nada mais é do que conexão. Uma pessoa criativa é uma pessoa que faz ligações interessantes entre ideias. Na nossa série, esse é mais um vídeo sobre metodologia. Antes que eu passe a questão das ferramentas, como eu prometi no vídeo introdutório, eu falarei do Obsidian, falarei do Notion, dois softwares fundamentais para o que nós temos em vista aqui. Mas antes que eu passe a essas ferramentas, eu quero falar mais um pouco de metodologia. Afinal, não adianta nada você ter o software se você não tiver uma ideia clara do que você fará com ele. Então eu quero ainda nesse vídeo complementar algumas coisas que eu mencionei naquele vídeo introdutório. Sobretudo, eu quero falar de 4 erros que eu cometia antes de começar a estudar esse assunto mais a sério. Eu sempre tomei muitas notas, um volume enorme de notas, dei a me interessar por aprender um sistema para tomar notas. E hoje, então, eu vejo claramente como eu estava estudando de uma maneira ineficiente, sobretudo em função de cometer 4 erros. Então, esse vídeo é sobre esses 4 erros, para que talvez eu possa lhe ajudar a não cometê-los também. O primeiro erro que eu cometia, inclusive eu deveria ter mencionado naquele vídeo introdutório, porque é uma questão elementar, trata-se do título das suas notas. Eu costumava utilizar títulos breves e genéricos, como por exemplo, valores universais. Isso, se eu leio esse título algum tempo depois de ter escrito a nota, já não tem como eu saber do que exatamente eu trato nessa nota. Então, eu recomendo que você não cometa esse erro que eu cometia e passe a dar títulos mais extensos e mais específicos, para que só a partir da leitura do título você tenha então uma ideia clara do conteúdo daquela nota,
Um segundo erro ainda mais importante que eu cometia é que as minhas notas não eram devidamente finalizadas. Quer dizer, muitas das minhas notas não eram exatamente publicáveis. E nós precisamos pensar em uma nota hoje em dia quase como um gênero literário em seu próprio direito. Não é à toa que alguns textos importantes que eu estudo, eu imagino que aconteça o mesmo com você, se chamam notas sobre alguma coisa, não é? Agora mesmo aquele site, vamos falar em português, seria academia.edu, um site em que você coloca as suas obras acadêmicas, né? Agora eles lançaram algo chamado Letters, né? Letters. Então a ideia ali seria, pelo que eu entendi, esse era um lançamento bem recente, seria você publicar exatamente notas, publicar ali por aquele site mesmo, por exemplo, uma seção que você extraiu de um artigo e essa seção acabou não sendo publicada no seu artigo. Então nós devemos pensar essa produção de notas que nós temos que manter diariamente nesse nível, como se nós fôssemos fazer uma submissão para esse tipo de publicação. É só assim que essas notas nos ajudam, porque elas já estarão prontas se nós quisermos utilizá-las como building blocks, digamos assim, né? Como os blocos para a construção dos nossos artigos, dos capítulos de livro. Você jamais então enfrentará aquele momento da folha em branco se você já tiver muito material escrito num formato já adequado para publicação. Então você só precisa justamente procurar nas suas notas que conexões existem entre elas e como você pode ordenar essas notas, reescrevendo, é claro, várias passagens, para que elas se tornem o texto que você irá submeter à publicação. Então é muito importante que ao elaborar a nota, você não a dê como concluída quando você percebe que ainda faltam referências, né? A gente deixa às vezes para acrescentar uma referência depois, ou quando uma ideia você percebe que ainda não está suficientemente amadurecida, é algo que você sabe que ainda está meio frouxo, que na hora de publicar, de repente aquilo vai arruinar completamente a sua nota, porque de repente é aquele ponto fraco que mostra que nada daquilo fazia sentido. Então você não pode deixar isso para depois. A ideia aqui é que você produza notas que, mais do que estarem no formato de sentenças completas, sejam também quase que já publicáveis como elas estão. Claro que isso nos dá muito mais trabalho, mas compensa exatamente porque na hora de você ter que escrever o texto para ser publicado, é esse material que vai te ajudar. A ideia é que você se valha deste material que você já produziu e nem sequer precise consultar novamente a sua bibliografia de forma direta. Tem gente que duvida um pouco disso, mas parece que o Niklas Luhmann, né? Parece não, né? O Niklas Luhmann de fato afirmava que ele não consultava uma obra duas vezes, ele consultava a obra, fazia as suas notas já numa forma acabada e depois ele usava as suas notas na hora de escrever o texto para publicar. Ele não usava mais a bibliografia em si. Tem gente que duvida disso, que fala que às vezes ele usava sim essas obras, mas o nosso ideal deve ser sempre então fazer as nossas notas de tal maneira que elas sejam suficientes na hora de trabalharmos no texto a ser publicado. Por isso, quanto mais a nota estiver num formato publicável, melhor o nosso trabalho. Então, não fazer isso era um erro que eu cometia e que eu recomendo que você cuide para não cometer também. Um outro problema com as minhas notas é que elas eram muito extensas e abrangentes.
era muito comum eu abrir um arquivo para falar de um determinado livro, colocar ali todas as minhas notas sobre aquele livro. Inclusive, em alguns momentos eu estava reconstruindo o argumento do autor, e então eu simplesmente marcava uma área diferenciada da mesma nota em que eu faria um comentário, e naquele mesmo arquivo eu já inseria o meu comentário sobre a passagem que eu havia reconstruído. Isso significa que uma nota ficava imensa, às vezes a nota ficava tão grande quanto o livro, e isso é muito ruim, porque isso acarreta o meu quarto erro, que era justamente o fato de eu não estabelecer conexões contextuais entre as notas. Se você não sabe o que é uma conexão contextual, você precisa justamente ver aquele vídeo introdutório ao qual eu me referi. Inclusive, ali também eu expliquei melhor o que o Niklas Luhmann, o sociólogo alemão, tem a ver com isso tudo que eu estou falando, tá? Então, por favor, veja aquele vídeo se você não está entendendo muito bem esse ponto e não assistiu esse vídeo ainda, tá? Bom, então essa questão da conexão contextual significa justamente o estabelecimento de links bidirecionais entre as nossas anotações. Só que se as nossas anotações forem longas demais, abrangentes demais, tudo se conecta com tudo, porque no final das contas todo tipo de informação está dentro daquele arquivo. Então não faz sentido eu estabelecer uma conexão entre o arquivo A e o arquivo B, porque eu poderia de fato conectar o arquivo A com qualquer outro arquivo. Eu não tenho nada de especial nessa conexão, já que existem tantos pontos ali que qualquer coisa dirá respeito a esse arquivo A. Por isso, para que os links façam sentido, para que faça sentido ligar duas notas entre si contextualmente, você precisa tomar cuidado para que a sua nota não seja abrangente demais, né? Lembrando que isso é extremamente importante. O ponto mais importante do sistema são os links bidirecionais, porque o objetivo de construirmos esse sistema não é simplesmente nos lembrarmos das nossas ideias. Nós queremos produzir novas ideias, né? Nós queremos algo que seja eficiente no sentido de fomentar a nossa criatividade, e isso só acontece em virtude dos links contextuais, esses links bidirecionais entre as notas. Então é importante que eles sejam favorecidos pela redução da extensão das notas, que não é uma mera redução do tamanho da nota, mas sobretudo uma redução nos assuntos que são abrangidos naquela nota. Como que nós podemos, então, resolver aquele terceiro problema das notas muito abrangentes para que não surja o quarto problema, que é a banalização e a própria impossibilidade de estabelecermos links contextuais? Um ponto essencial é diferenciarmos entre dois tipos de notas, né? Novamente aí seguindo o Luhmann, ainda que nem sempre ao pé da letra. Então nós temos as notas permanentes e nós temos as notas de literatura. Uma nota permanente não vai ter esse formato que eu havia descrito para vocês agora há pouco, né, sobre o meu erro, em que eu colocava tudo que dizia respeito a um livro em um arquivo só. Não, a nota permanente, ela tem o seu assunto. Então, se tem um
tópico, um ponto, uma ideia que eu tive lendo esse livro, como por exemplo, se eu olhar dentro dos meus arquivos antigos, tinha lá um parágrafo que eu destaquei como um comentário. Então, isso é que gera uma nota permanente. Esse comentário sobre um ponto específico, que pode ser uma dúvida que eu tenho sobre a validade do argumento apresentado pelo autor que eu estou lendo, pode ser uma conexão que eu faço entre essa ideia do autor que está sendo lido e um outro autor que eu já li. Pode ser a constatação de uma contradição que eu percebo entre esse autor e um outro que eu li. Então, seja lá qual for o meu comentário, ele será pontual. E é esse comentário pontual sobre um assunto só que gera a chamada nota permanente. Então, note que a nota permanente é autoral, quer dizer, ela está não apenas sendo escrita nas suas próprias palavras, mas ela diz respeito a uma ideia que você teve ao ler um trabalho de outra pessoa. Então, você não está meramente descrevendo o conteúdo que você está lendo, não está meramente reconstruindo um argumento que não é seu. Você já está colocando a sua contribuição. Então, isso é uma nota permanente. Ela é autoral e, como alguns dizem ultimamente, né? Andy Matuschak, né? Acho que é o nome daquele, ele é cientista da computação, se não me falha a memória, né? É alguém que tem contribuído bastante também para essa discussão toda sobre o que eu chamo de arte de tomar notas, né? Então, ele também fala em notas atômicas, que também já vem lá do Luhmann, essa ideia de que a nota contenha um assunto só. Então, é claro que filosoficamente a gente já pode começar a contestar essa noção de uma nota atômica, dizendo que nada é atômico, a gente pode sempre dividir uma nota em outras como seus componentes, mas nós não precisamos entrar nesse nível de polêmica. Basta que você, para considerar a sua nota atômica, veja que ela tem um assunto que você consegue definir claramente. Então, nota atômica para os nossos fins significa apenas uma nota que trata de um ponto específico que possa ser claramente, precisamente definido. Quando você percebe que está fazendo na nota uma transição argumentativa, já está estabelecendo uma conexão, aí é melhor você interromper a nota e começar uma outra nota sobre aquela ideia que será conectada à primeira. Isso justamente para que as notas possam exercer o seu papel de building blocks, quer dizer, dos blocos mais elementares dos textos que você virá a publicar. Então, por fim, além das notas permanentes, nós temos um segundo tipo de notas, que são as notas de literatura. Então, veja, eu tinha dito para vocês que antes eu pegava um arquivo só, eu ia reconstruindo ali o argumento do autor, e aí eu interrompia essa reconstrução e inseria os meus comentários. Então, estava tudo misturado ali, notas permanentes com notas de literatura, tudo num balaio de gatos, né? Então, o ideal é a gente, como eu falei, fazer as notas permanentes separadamente, e aí nós ficamos com o arquivo das nossas notas de literatura. Às vezes, nós vamos ter uma nota de literatura apenas com uma determinada ideia que nós achamos interessante num livro que nós lemos, né? Mas que não tem, assim, uma importância tão destacada para a nossa pesquisa. Você não precisa reconstruir um livro todo. Inclusive, é muito importante, quando você está tomando notas, que você não anote de tudo. Não é tudo que tem um sabor interessante, não é tudo que te faz pensar alguma coisa, alguma curiosidade que você deve capturar. Essa não
não é a ideia. Então, em alguns livros, alguns artigos, você vai anotar mais ou menos um parágrafo, às vezes só algumas linhas, só para que você tenha ali a referência de alguma pesquisa que tenha sido feita por outra pessoa, alguma tese que você quer atribuir a algum autor, mas não tenha necessidade de fazer reconstruções muito longas. Por outro lado, às vezes você precisa sim fazer reconstruções longas e você precisa que essa reconstrução esteja toda em um arquivo só, para que nada fique fora de contexto. Você não pode fragmentar o pensamento de outra pessoa para que você não corra o risco de tirar uma ideia de contexto e acabar pervertendo o sentido dessa ideia que você atribuirá futuramente a esse autor. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito, como vocês que acompanham o meu canal sabem, né, com o Joseph Res, um autor extremamente difícil, argumentos extremamente complexos. Então, é claro que as minhas notas de literatura sobre ele serão muito longas, não tem como ser diferente. Mas eu posso pelo menos evitar o equívoco de colocar tudo que diz respeito a um só livro em um arquivo só. Então eu posso pelo menos separar os capítulos, né? Fazer um arquivo para cada capítulo, e aí sim eu tenho a certeza de que eu tenho em cada uma dessas notas, digamos assim, assuntos que eu sou capaz de isolar, né? Então, elas têm alguma atomicidade no nosso sentido também. E isso facilita porque, diferentemente do que fazia o Luhmann, eu faço conexões entre as notas de literatura. Então, é por isso que eu preciso que as notas de literatura também não sejam tão abrangentes. Aí, inclusive, como elas são mais abrangentes do que as notas permanentes, eu faço essas conexões no interior do texto, marcando as páginas, faço até de uma maneira mais manual, que é mais parecido como o Luhmann fazia mesmo. Isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar direitinho para vocês notas permanentes e notas de literatura, já no software, né? Vou me valer nesse primeiro vídeo de ferramentas do Notion e depois num outro vídeo eu vou mostrar isso no Obsidian. Então aí a partir do próximo vídeo, finalmente, nós vamos ver isso tudo que eu estou explicando mais em concreto, né? Com exemplos específicos e mostrando como eu faço nos softwares, que não é necessariamente como você precisa fazer, mas serve para te dar alguma ideia, para um ponto de partida, caso você não faça isso ainda. Então é isso, se eu conseguir despertar o seu interesse sobre o assunto, aguarde o próximo vídeo que eu mostro para vocês como é que eu fazia isso no Notion. Agora eu estou usando o Obsidian, mas eu ainda não deletei os meus arquivos do Notion para poder mostrar para vocês como é que vocês podem usar esse software. Eu vou falar nesse vídeo também que virá sobre algumas vantagens e desvantagens do Notion em relação ao Obsidian. Então, nessa playlist, eu não vou tratar de um outro software muito popular também para essa finalidade, que é o Rowan Research, tá? Esse software não será abordado porque ele é muito caro e ele tem algumas outras desvantagens que eu também explicarei para vocês quando eu estiver falando do Notion e do Obsidian. Então, claro, se dinheiro não é um problema para você, veja se você gosta do Rowan Research. $15 por mês não é pouca coisa para quem ganha em reais, sobretudo, né? Mas se você quiser opções gratuitas, alternativas gratuitas e disponíveis em todas as plataformas, essas opções são o Notion e o Obsidian. A partir do próximo vídeo, então, nós falamos desses softwares. Tchau e até lá!